Eu acho importante que essas mães saibam que mesmo que seja gosto dourado, a gente vai incentivar com todas as nossas forças para que o aleitamento materno ocorra, a gente também vai ser abraço, colo, carinho, acolhimento para quando não foi do jeito que foi idealizado por vocês, pela família de vocês, como não foi como um sonho. E vai fazer dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. É isso aí. Olá, estamos aqui hoje no nosso 5º episódio do Já. Cá Entre Nós, o nosso podcast que tem o objetivo de linkar as especialidades com temas sobre o desenvolvimento infantil, temas importantes e que linkam então as nossas especialidades de alguma forma. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre um assunto muito especial e de forma oportuna, já que estamos no mês de agosto. Nós vamos conversar então hoje com a doutora Natália, nossa pediatra e neonatologista, sobre amamentação. Esse tema é um tema que se me botasse aqui falando, eu podia falar umas 8 horas seguidas, assim, isso sim. Vamos encarar 8 horas? Partiu, assim, ó, vai ser a versão do diretor sem cortes. Muito tempo falando, porque é um assunto que tem meu coração, é um assunto importantíssimo para quem é pediatra, para quem é neonatologista, para quem é mãe, né? E eu acho que isso despertou para mim depois da maternidade, inclusive de querer saber mais sobre a amamentação, além do que eu aprendi na faculdade, nas residências, que era não só a fisiologia, não só o colocar no peito, não só, mas a importância da amamentação ligada justamente àquilo que a gente sempre fala. Essas crianças vão crescer, né? E elas vão ser cuidadas desde ali da barriga até a vida adulta. E ser amamentado é extremamente importante. A gente sabe que a amamentação diminui risco de obesidade, diminui risco de doenças infecto-contagiosas por passagem de anticorpos da mãe para o bebê, aumenta a QI. Então a gente não é mais, né, claro, é aconchego, é vínculo, é tudo isso, mas é muito mais que isso, né? E então, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu sou uma pessoa que consome conteúdo de uma maneira diferente. Eu acho que eu entro num método imersivo e daí eu quero saber, tá, mas como é que faziam antes? Por que mudou? Como é que foi assim? E como é que era, sei lá, na nobreza antiga? Então eu passei a estudar e a pesquisar e ver como é que foi a evolução histórica da amamentação, né? E de certa forma isso foi ainda mais importante para mim, porque além de fazer o sentido na minha cabeça, né, faz o sentido de por que hoje a gente tem o agosto dourado, a evolução de fatores e acontecimentos que culminou com que hoje a gente tivesse um mês dedicado a falar disso. Já tô aqui com meu papel e caneta na mão, porque nós vamos aprender então sobre a história do agosto dourado, né? Vamos aprender. Na verdade, a história do agosto dourado começa muito antes, começa lá nos tempos, como tu gosta de dizer, dos maias, incas, astecas. E na verdade, até antes disso, né? Nós somos mamíferos, então, evolutivamente falando, houve um tempo em que os bebês que não eram amamentados, eles não sobreviviam, né? Não existia a domesticação de animais para a gente extrair leite de uma vaquinha, de uma cabra. Então o neném nascia, ele mamava ou ele mamava. Claro, a gente não tem registro pré-histórico, obviamente, porque não tinha escrita, não tinha história, de como era num passado longínquo em que as pessoas talvez vivessem em comunidade, se a amamentação cruzada existia. Mas já se encontram em sítios arqueológicos artigos, por exemplo, que imitavam uma chupeta. É mesmo? Sim, ou seja, não era só a mãe moderna que precisava ter assim, ó, uma paz e talvez recorrer de alguma forma. A amamentação não é só difícil hoje, aquela demanda não é só intensa hoje.
Tanto que tentaram fazer uma chupeta moldada no barro. Olha, né? só! Bem como outros dispositivos mais pra frente de se tentar amamentar ou alimentar, né, os bebês, não amamentar na falta da mãe naquele momento. Então, já talvez fosse perrengue desde aquela época, mas naquela época você tinha muito menos alternativa e, além disso, menos alternativa segura, de forma que a humanidade prosperou porque a amamentação deu certo, de alguma forma, né? E quando a gente começou a se organizar em comunidades e sociedades e tudo isso, e as mulheres passaram até além de um papel do lar, talvez um papel, uma figura mais que tinha outros compromissos, outras funções, começou a ter essa necessidade de, o bebê precisa mamar, mas como é que a gente faz? Não existia farmácia na Roma antiga, né? Acaba que, claro, esses registros históricos, às vezes eles são de um ponto de vista da classe dominante, né? E o que a gente sabe é que as amas de leite nos lugares, nas famílias que tinham mais condições, era uma realidade. E não só nas famílias que tinham condições existiam as amas de leite ou uma criada que amamentava. Depois, com a questão da escravidão, as mulheres escravizadas serviam como amamentadoras, alimentadoras dos bebês das famílias de classe média, da nobreza e tudo isso. Então, culturalmente falando, depois que se surgiu essa organização em sociedade que a gente tinha mulheres representando uma figura importante, né, uma rainha, uma princesa, uma nobre, amamentar não era muito uma coisa, não a praia, né, mas não era assim muito comum entre elas, pelo menos não por todo o tempo em que um bebê precisa ser amamentado. Mas a gente sabia que o bebê precisava se alimentar de alguma forma. Então, durante anos tinha essa conformação de, o bebê que não é amamentado pela mãe precisa ser amamentado por alguém, e tinha esse comércio de quer seja uma pessoa escravizada, quer seja uma contratada para isso, e tinha inclusive legislação regulamentando a profissão das amas de leite, as inspeções de saúde pelas quais elas precisavam passar. Nossa, isso era um ponto já que eu ia te questionar, né? Como que se fiscalizava, se tinha o controle disso em relação a doenças? É muito interessante, porque assim, eu lendo e vendo e indo atrás, tem algumas leis que falam até que assim, que para ama de leite era permitido amamentar até 6 crianças por vez. Tu imagina amamentar 6 crianças, né? Deus. E era meio que amamentar e cuidar. Então, às vezes as amas não ficavam nas casas, as pessoas levavam, as crianças mamavam, elas voltavam. Era uma coisa meio maluca. E o que acontecia? Essas mulheres às vezes se machucavam, elas tinham fissuras porque amamentavam muitas crianças, era um trabalho árduo, muito desgastante, né? E elas às vezes contraíam doenças através, podia ser mastite, mas uma coisa que tem registro de acontecer era que elas podiam contrair, por exemplo, sífilis, que era uma doença super, né, tabu naquela época, porque sabia que era ligada à transmissão sexual. Então elas recebiam um atestado de que elas tinham contraído a sífilis dos inocentes, dos bebezinhos que elas amamentavam, e que aí tudo bem, né? Não tinha restrição elas seguirem amamentando, porque era uma sífilis, não se sabia muita coisa, né? Era uma sífilis limpinha. Então tinha tudo isso. E aí que começa a ficar interessante a história, porque chegou um momento que teve a abolição da escravatura, chegou um momento em que teve a Revolução Industrial, chegou um momento em que esse comércio de amas de leite, essa profissão, começou a ficar mais escassa, começou a se extinguir e começou a surgir, a partir daí, alguns substitutos ao leite materno. Mas numa época em que nem se falava de pasteurização de leite, numa época em que ou você tinha um animal em casa ou muito próximo, ou o leite chegava fresco, não tinha refrigeração, e aí começou a ter um aumento muito grande da mortalidade infantil, né? Porque o leite da mama, ele não precisa ser acondicionado de maneira correta, ele sai, Tá ali prontinho. Não tem a contaminação de
de um recipiente em que você vai dar, não tinha a mamadeira, então na verdade não se tinha, se tentava ter alguma alimentação talvez minimamente adequada para esses bebês, mas não existia nada que fosse com certeza seguro. E uma coisa que é interessante, que uma das primeiras campanhas de amamentação, ou em prol da amamentação que a gente tem, foi na Primeira Guerra Mundial. A França fez uma campanha que era, eu não vou saber falar em francês, obviamente, mas que traduzindo era assim: mães, amamentem os futuros soldados da França. Uau! E isso é chocante por quê? Porque não foi porque o governo quis chegar e dizer assim, ai, vamos cuidar dos bebês, vamos cuidar das mães. Era uma convocação do dever patriótico. Olha, os homens estão na guerra, as mulheres, tem muitas que estão assumindo trabalhos que antes os homens faziam, porque muitos deles estão na guerra. Então, o dever patriótico da mulher que é mãe é amamentar o futuro, não é o bebê, não é a criança, é o futuro soldado da França. E isso é interessante porque, assim, claro, hoje a gente sabe ou minimamente espera que o governo haja interesse, né, a favor do interesse das pessoas, do desenvolvimento, mas naquela época era descarado. Tipo, não tô nem aí se quero que tenha gente para mover a economia, para lutar, para servir, para tudo isso. Mas entende que a partir daí que surge assim, ó, a gente percebe que crianças amamentadas sobrevivem mais. A gente percebe que crianças que mamam adoecem menos. A gente percebe que a amamentação é importante de alguma forma. Talvez sem muitos estudos, talvez sem muitas evidências, mas empiricamente começa a se ter isso de... Essa percepção. Na década de 70 teve um aumento muito importante da mortalidade infantil, que também teve tudo isso a ver com as mulheres conquistando mais direitos, mais possibilidades de trabalho e não tendo leis que protegessem a amamentação, que protegessem as crianças. E aí, a expectativa de vida, né, ela não é calculada necessariamente o quão longe uma pessoa vive, mas a média das idades das pessoas que viveram naquele lugar, né? Então, se uma família, por exemplo, tem filhos gêmeos e um falece no primeiro ano de vida e um viveu até os 70 anos, a expectativa de vida dos filhos daquela família é de 35 anos. Então, a expectativa de vida estava baixa porque tinha uma mortalidade infantil muito alta. E isso era relacionado principalmente com a questão de um acesso ruim à saúde das crianças, além de não serem amamentadas, não tinha essa coisa do, não, vamos levar para a puericultura, vamos pesar, vamos medir, vamos investir. Não era, o mundo estava numa recessão importante, então isso não estavam fazendo essa conta até que precisaram começar a fazer, porque daqui a pouco ia faltar gente para trabalhar. Então essas campanhas de amamentação, a declaração de inocente, que é muito falada quando a gente fala, né, no que vai ser o agosto dourado, em tudo isso, começou aqui, começou por uma crise econômica. A gente é muito, talvez, bonito pensar que a amamentação, o incentivo do governo é pro bem dos bebês, mas tem um viés econômico e político muito forte por trás disso. E aí a gente tem, então, que lá na década a lei do alojamento conjunto, né, na verdade, o Hospital Amigo da Criança é uma coisa muito recente, surgiu ali na década de 90. Então, quando a gente vê aqueles filmes mais antigos, que as mães têm o bebê, eles ficam naquele aquário, todos bonitinhos, expostos, da família vai ver, era isso, as crianças nasciam, ficavam lá no canto, a mãe no outro, depois devolvia. Eu sou de 86 e a minha mãe conta que me levaram depois que eu nasci, que daí traziam, eu mamava, mas que não era assim insistido para que a criança ficasse com a mãe, para que ela mamasse, daí aquela mulher tinha alta, vai saber, ninguém viu como é que mamou, né, qualquer coisa assim, era uma alta que é como hoje, 48 horas, com recomendações talvez meio abstratas, né, de amamentação. E aí, então, depois que começou essa campanha dos 10 passos para o sucesso do aleitamento, do Hospital Amigo da Criança, do alojamento conjunto, e tudo isso veio para a gente tentar melhorar a saúde, a sobrevida, reduzir mortalidade infantil, porque uma criança que não é amamentada, ela fica mais doente, ela tem mais chance de internar, os pais vão faltar ao trabalho para atender essa criança
e tudo isso é dispendioso, onera um sistema de alguma forma. Então o agosto dourado surgiu a partir do dia 1º de agosto, que é o Dia Mundial da Amamentação. Resolveram fazer todo um mês em que todos nós deveríamos de alguma forma insistir, colaborar, pressionar, fazer o nosso papel para contribuir com maiores taxas de amamentação. As taxas de amamentação ainda são muito baixas ao redor do mundo, né? De maneira geral. Aqui no Brasil, em torno de 50 e pouquinho, 52, 56%. Mas assim, são poucos os lugares que atingem os 80% para cima do que a OMS recomenda. E aí isso é uma coisa que causa um baque, né? Porque somos mamíferos, tudo bem, não estamos colocando na conta do é instintivo, é fácil, põe no peito, todo mundo consegue. Não é isso, mas o que está acontecendo que, de maneira geral, a gente menos amamenta do que amamenta, ou ali é equilibrado, né? Porque é tão difícil, né, amamentar, não sei se seria dificuldade o termo, mas talvez complexidade, né? Quais são as complexidades associadas a essa possível taxa reduzida? Eu acho que são muitos e muitos fatores, né? Quando a gente fala sobre amamentar e como é que eu vou me preparar para isso, primeiro que se a gente vai procurar assim, bom, deixa aqui, ó, vou pesquisar como é que eu posso, quero me preparar para a amamentação. Se a gente cai no buraco errado na internet, a gente vai encontrar esfrega a bucha no mamilo, puxa, usa concha, que tudo isso na verdade é um desserviço, né? Desinformação. A melhor coisa que a gente pode fazer para se preparar para amamentar é buscar conhecimento e muito aqui, ó, trabalhar a nossa cabeça, entender como é que vai ser esse começo. E eu falo isso porque, de novo, como evolução, como sociedade, hoje em dia, cada vez menos nós estamos presentes na vida de mulheres, bebês, recém-paridos, o quão próxima tu foi, de fato, de uma mulher que amamentou. Assim, né, mesmo um primo, um sobrinho, um irmão mais novo, o quão próximo a gente estava. Hoje que a gente vive cada um, né, numa casa, não é mais uma grande oca ou um grande espaço em que a gente compartilha, aquela vila em que todo mundo é quase como uma grande família. A gente deixou de saber um pouco como é que é a real de um bebê amamentado. Quantas vezes que esse bebê vai acordar para mamar? O que é normal ou o que não é? E junto com isso vem toda aquela propagação meio fantasiosa do filme, da novela, do bebê mamando e dormindo. Eu acho que buscando assim as minhas referências eram essas. A referência televisiva, o filme, né? Isso. E no filme, talvez alguns títulos selecionados a gente consiga ver o que é a real, mas de maneira geral, não. E tem mais isso, quando a gente trabalha na nossa mente, eu me imagino mãe. Tu não te imagina acordada no meio da madrugada amamentando um bebê. Tu imagina tua aqui plena, bonita, um bebê mamando, né, os passarinhos cantando ao fundo. A gente não imagina amamentando de um lado, o peito vazando do outro. A dor que pode acontecer, a demanda insana que é, né, por melhor que a gente esteja preparado, por melhor das intenções que a gente tenha, no começo é exaustivo. E por que também é importante a gente saber disso? Às vezes a gente pensa assim, lá na 5ª mamada da madrugada, o que tá acontecendo? Tem que ter alguma coisa errada. E aí, porque a gente, não que alguém precise falar especificamente sobre isso, mas o pico da prolactina, ela acontece na madrugada. Um bebê que mama à noite, que estimula, que acorda a mãe para dar de mamar para ele tá garantindo uma boa produção para o próximo dia, né? Esse estímulo, ele é importante. Tanto que mães afastadas dos seus bebês por algum motivo, uma das formas que a gente tem de fazer com que essa produção de leite siga acontecendo de maneira adequada, ótima, é a ordenha da madrugada, porque a gente tem toda essa cascata de hormônios que acontecem durante a noite.
Então, não é normal, não é esperado o bebê mamar às 8 da noite, beijo amor, até amanhã. Não, beijo amor, até amanhã, e nisso a criança, nós dois rimos, acordou às 8, às 10, ou às 8, às 9, às 10, às meia-noite, até porque no começo da vida da criança, quando eu mostro para os pais graficamente o quanto que cabe no estômago de um bebê de 2 dias de vida, que é 5 ml, que é uma cacaquita de coisa, óbvio, ele vai acordar, ele vai mamar, ele vai digerir, ele vai querer mais leite. E voltando a falar da evolução lá atrás, de que sobreviveram os bebês que mamavam, sobreviveram também os bebês que demandavam, que acordavam, que pediam contato, que queriam ficar próximo. O bebê que não chamava por atenção, imagina que era uma vida de fugir de predador. Era esquecido, era comido, sei lá, o predador do humano antigo, mas né, o bebê que sobreviveu foi aquele bebê que chorou e que quis ficar perto da mãe, né, que não morreu de frio, não morreu por qualquer outro motivo. Então, evolutivamente falando, esperado esses despertares e essa necessidade de contato e essa necessidade de sucção. A sucção, ela é extremamente relaxante para o bebê, libera muita serotonina e o bebê precisa disso para se regular, para se acalmar, para se alimentar também. Então, para sanar toda a necessidade oral primitiva, né? Toda a amamentação, o peito, ele não é só o alimento. Eu tenho uma professora que falava assim, o peito é comida, diversão e arte pro bebê, né? É tudo ali, é aconchego, é a alimentação, é importante, é o que vai fazer a nutrição e o bebê crescer, mas é muito mais que isso. E é uma coisa que talvez quando a gente está se preparando, ou quando a gente está acompanhando uma mulher que está amamentando, a gente não se dá conta dessa capacidade gástrica pequena, dessa digestão rápida, do quanto o leite materno é bem absorvido, bem rapidamente digerido e do quanto essa criança vai precisar mamar de novo. O que é o esperado em termos de quantidade de leite para um recém-nascido? Sabe que essa é uma excelente pergunta, tá? Porque assim, a gente estima a capacidade gástrica deles, mas o peito, ele não tem medidor de ml. Bom seria se a gente colocasse assim o bebê no peito, enxergasse assim a marquinha, vai diminuindo 10, 20, 30... Que nem na mamadeira. Que nem na mamadeira, né? Que não é isso que a gente tem. Então, a gente sabe a capacidade gástrica, sabe quanto que eles consomem mais ou menos por mamada, mas a verdade é que um bebê amamentado ao seio, a ingestão dele vai variar ao longo do momento do dia, da voracidade com que ele suga, do quão despertado, do quão eficiente foi aquela mamada. Diferente de uma mamadeira, que tu vai preparar uma concha para cada 30 ml, vai oferecer, o bebê mamou tanto, tu enxergou, essa mamadinha ele não quis mamar tanto, então eu sei que daqui a pouco ele vai acordar com fome, não vai dar bem 3 horas. No peito, roleta russa. Roleta russa. Não sei o quanto ele mamou, não sei, e depende não só do bebê, mas da mãe. Às vezes a gente tá ali, né, teve aquela noite de sono, teve um repouso bem bom e sente aquela, assim, quantidade de leite vindo, chegando. E às vezes tu tá ali que tu amamentou várias vezes, tu já questiona assim, não, deve estar vazio. E a capacidade, mas assim, né, que é questão de quanto que é esperado que um bebê mame, mais importante até do que isso, né, do que saber a capacidade gástrica que vai aumentando com o passar dos dias de vida, do cálculo de ração hídrica para aquele momento, para aquele peso, é a gente talvez saber se desvencilhar um pouco desses números, tá? É saber estimar como que a gente sabe se um bebê tá mamando bem. Porque às vezes é isso, o bebê nasce, a gente pesa, antes da alta a gente pesa de novo, é esperado que ele perca um pouco de peso, daí ele vai ter a consulta ali, idealmente na primeira semana de vida, e às vezes o pai e a mãe passam 4, 5 dias sem saber, será que essa criança tá comendo? Será que esse choro é fome? É tudo novo, né? E a gente não sabe. Então, primeira coisa, né? Um bebê que tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, ele não tá criando isso do nada. Se tá saindo, é porque tá entrando. Não é... pode acontecer dos bebês dormirem
horas seguidas, mas acordar até de hora em hora para mamar pode acontecer também, tá? O que não é esperado? Um bebê que não tem paz fora do peito, que mama, tu tira, ele chora, tu coloca, ele fica sempre naquele sugar sem fim, que a gente olha que já tá um bebê mais irritado, que não tá molhando 6 fraldinhas de xixi em 24 horas, que pulou, porque a gente escuta aquilo, né? Bebê que mama exclusivamente no peito, ele pode ficar vários dias sem evacuar. Tem uma vírgula depois dessa frase, desde que ele já tenha mais que um mês de vida. No primeiro mês de vida é esperado pelo menos uma evacuação ao dia e umas 5, 6 fraldas de diurese ao dia. Então a gente não pode chegar e dizer para uma mulher que está ali nesse começo de amamentação e o bebê nasceu, tá com 4, 5 dias, o último cocô foi no hospital, que ele está sendo bem amamentado, né? Então, além da balança, a gente tem outras formas de inferir sinais e sintomas que a gente tem que analisar. Exatamente, né? E é importante a gente saber isso. É importante, e isso é legal maratonar, não assim o apetrecho que eu vou comprar para não, mas assim, deixa eu ver como é que é um bebê mama, tem alguém que filmou, porque a gente sabe que, de novo, a gente tem às vezes aquela visão da mamadeira, que o bebê tá ali, ó, né, tá vindo. Mas a amamentação, ela acontece através de reflexos de ejeção. O bebê começa a sugar, no começo ele faz sucções mais rápidas, menos profundas, e daqui a pouco tem o primeiro reflexo de ejeção, que é a descida do leite. Nesse momento, muda o padrão de sucção do bebê, ele começa a fazer um bocão bem aberto, aquele leite que a gente escuta, aquele a gente vê movimentando, a movimentação fica diferente. Então, isso é uma coisa interessante se a gente vai buscar informação. Deixa eu ver aqui o padrão, como é que é a sucção não nutritiva, como é que é a sucção nutritiva, e ficar olhando ali naquele vídeo do YouTube ou de qualquer coisa, ou se melhor, se tiver a oportunidade de ver uma mãe amamentando um bebê que está fluindo, observar, licença, posso, pelo bem da ciência, por aqui, porque eu quero amamentar um dia, posso ver esse bebê mamando? E só depois que a gente vê vários bebês mamando bem, que a gente consegue bater o olho e falar assim, aqui tem alguma coisa que não tá legal, esse bebê tá fazendo uma sucção, muito tempo na sucção não nutritiva, eu vejo que ele faz muitas sucções para um golinho só. E aí padrão mais mordedor. Isso, e aí a gente começa a tentar captar o que pode não estar indo bem naquela amamentação, né? Mas basicamente, por que as taxas de amamentação são baixas de maneira geral? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar nessa conta é a desinformação, né? E isso tem a culpa dos profissionais de saúde, na verdade eu acho que a culpa nunca a gente pode colocar na da mãe, né, ou da família, porque a gente ainda tem aquela premissa de que é instintivo, de que eu nasci com peito, o neném nasceu com boca, vou colocar aqui, vai dar tudo certo. Talvez até uma fé meio, né, uma coisa meio do além, que vai vir e que vai ajudar. Então, o profissional de saúde tem que estar, sim, preparado para avaliar, para intervir, para poder mudar essa história, né? E daqui a pouco, talvez seja necessário o complemento, é ótimo, é importante, o complemento salva vidas, mas quando ele for mal indicado, assim como outras medicações, ele tem um potencial devastador, especialmente se tu diz pra mãe assim, ele ganhou pouco peso, né? Assim, tu vai ter que dar complemento para ele, 30 ml de 3 em 3 horas, e aí volta semana que vem pra gente ver. Em uma semana, tu dando um complemento de 30 ml de 3 em 3 horas pro bebê numa mamadeira, tu muda muita coisa nessa história dessa família, né? Então, se for necessário, explicar para a família, olha, a gente tem outras formas de oferecer esse complemento. Existe translactação, existe relactação, como é que a gente vai fazer para proteger a tua produção? Claro, a prioridade é alimentar o bebê, mas a prioridade também é em segundo lugar seria proteger essa produção, pensar esse esquema, eu introduzi a fórmula, eu tenho um plano de retirada, se esse bebê
a ideia é que fique em aleitamento materno exclusivo. Como é que eu posso fazer para fazer esse deslame de forma? Tem que ser um acompanhamento mais de pertinho, mais criterioso. Tudo isso a gente precisa ver, ficar de olho e fazer um bom planejamento. Né? Mas e o leite que é fraco? Não existe. E isso é bem legal porque escuto muito ainda hoje infelizmente, essa pergunta. Ou não estava ganhando peso, meu médico comentou que meu leite é fraco, que eu vou ter que dar fórmula. Sabe que eu fiz a minha residência de neonatologia num hospital muito grande que tinha um banco de leite. Tinha um banco de leite tanto para doação, né, de leite humano, quanto um banco de leite para mães que estavam com seus bebês internados na UTI, tirarem e armazenarem e o bebê receber aquele leite materno ordenhado. E o que se fazia? Fazia a calorimetria desse leite, né? E a verdade é que ela era muito semelhante, independente do estado nutricional daquela mulher. E isso se sabe, tanto que em países onde a fome, a desnutrição é um problema muito importante, as crianças amamentadas crescem, porque é uma questão evolutiva, né? A espécie quer propagar o gene, isso tem até livro falando sobre isso, o gene egoísta, o gene quer ir adiante, ele quer, a gente quer gerar descendentes, quer que esses descendentes sobrevivam. Então, a partir do momento que o corpo entende que tem que nutrir um bebê, que vai ser o futuro da espécie, mas te tira até do último fio de cabelo. Quando eu trabalhava num posto lá em Porto Alegre, teve uma dentista que fez uma apresentação sobre a amamentação e a questão da saúde bucal e amamentação. E ela comentou, né, coisas que a gente não se dava conta, não sabia, não aprendia em outros momentos, que a saúde, mulheres com problemas, com uma saúde bucal ruim, tem um risco maior de parto prematuro, né? Então, e ela comentou, eu nunca esqueci, ela falava assim, até os antigos falam isso bastante, né? Cada gravidez, cada amamentação é um dente. Porque as mulheres ficavam tão depletadas nutricionalmente que podia acontecer. Deixavam de ter seus cuidados de saúde, exato, né? Deixavam de se cuidar em virtude da circunstância. Isso, e aquela história do coque na cabeça e o cabelo que a gente... Nasce uma mãe, nasce um coque. Exato, ela é real, por mais agilizada que a gente seja na vida e faça mil coisas, seja a definição de multitasking na hora que a gente tem um bebê, é um foco, nem sei o que acontece, não sei te dizer, mas é uma coisa meio louca. Então, o leite materno, não existe leite fraco, tá? Pode existir leite que talvez tenha... um leite insuficiente? Pode existir volume de leite insuficiente por questões anatômicas, por problemas hormonais, por uma questão de uma produção que nunca atingiu o seu patamar ótimo, por uma questão de estímulo, e pode ter assim, esse leite tem menos DHA, esse leite pode ter um pouco menos de ferro, mas de maneira geral, mesmo comparando mulheres bem nutridas e mulheres não tão bem nutridas ou desnutridas, a calorimetria do leite ela é muito semelhante e ela vai ser o suficiente para engordar um filhote de ser humano, desde que esteja em um volume adequado. E isso a gente pode, não existe leite fraco, mas pode existir pouco leite. E isso é importante da gente diferenciar, porque esse pouco leite ele pode ter inúmeras causas, muitas delas resolvíveis. São poucas as causas, as questões em que uma mulher não vai ser capaz de produzir a quantidade de leite que o seu bebê precisa. Mas isso normalmente é exceção, né? Não é assim o comum. E por isso que é importante, porque o que a gente vê, na verdade, muito eu não tinha leite, eu tinha pouco leite, mas como é que foi? Tem alguma cirurgia na mama, tem algum problema da tireoide, tem, né? Vai esmiuçando e a gente chega no... ele acordava muito pra mamar à noite.
E aí me disseram pra eu dar uma mamadeira e eu dei. E aí é aquilo, a gente primeiro que acontece o seguinte, a fórmula, se a gente for pegar o teor, o formato da proteína que tem na fórmula, ela é diferente da proteína do leite humano. O leite de vaca tem uma proteína, uma cadeia muito mais extensa, com uma digestão muito mais lenta. Então a gente dá fórmula para aquele bebê, ele senta ali o tijolo e a criança apaga. E às vezes as mães dão aquela fórmula, vem aquela criança dormindo e daí vem aquela coisa, era fome, esse bebê, era culpa. Aí a gente se culpa, porque como é que eu não percebi, meu filho tava com fome? E na verdade não, na verdade tem os fatores confundidores, né? Isso, né? Tu socou uma feijoadinha. Novo, isso é informação, né? Isso é informação. Como que dorme um bebê que é exclusivamente, né, amamentado, como dorme um bebê que recebe fórmula. Isso é importante da gente saber, porque realmente quando tu tá ali no olho do furacão e tu pula aquela mamada da noite, teu filho dormiu, tu dormiu por 3 horas, tu pensa, é isso, era fome, e daí tu deixa de dar aquela mamada da noite, que é uma mamada super importante, não faz a ordenha, né, pra proteção da produção, não faz a ordenha e aí cai a produção ao longo do dia, porque a gente não aproveitou esse pico de prolactina, não estimulou a mama, e aí a gente entra num ciclo vicioso, numa bola de neve, porque a pessoa que disse pra mãe dar mamadeira, não disse assim, ó, tá, dá a fórmula, mas assim, nessa hora que ele estiver inserindo a fórmula, ordenha o teu leite, guarda para um outro momento, né? E a outra coisa que acontece também, que quando a gente insere uma mamadeira, é a mecânica do leite. Diferente. Isso. Então, a mamadeira, diferente do reflexo de ejeção da mamada, que vai ter período de sucção não nutritiva, que o bebê precisa investir para receber o leite, a mamadeira tu vira e vai sair leite do começo ao fim. Evidente que um organismo, né, que quer crescer e engordar, o que vai fazer? Não, eu quero, por que tá me dando esse peito? Vou brigar, vou querer aquele que eu tomo. É mais fácil. Vem rapidão. Menos esforço, a lei do mínimo esforço pede, né? Menos esforço pra gente desempenhar as funções. Aí as mães ficam, ele não gosta do meu peito, ele briga, olha aqui como toma bem a mamadeira, mas o meu peito, olha a briga que faz. É toda uma musculatura diferente. Se a gente vê um bebê na mamadeira, os músculos que ele usa, a gente fosse enxergar foneticamente isso, a gente veria o bebê fazendo assim, ó, ui, porque é isso aqui, ó. Musculatura perioral, bucinador. E quando a gente coloca o bebê no peito e vê, é como se fosse um ai, é isso aqui, ó. Propulsão mandibular. Exato. Que inclusive o peito é o primeiro aparelho odontológico que as crianças usam. A amamentação, além de todos os benefícios nutricionais, desenvolvimento, vínculo, todas essas questões que a Nath já muito bem pontuou, tem um papel muito importante no desenvolvimento crâniofacial, especialmente dos maxilares. Uma criança que mama bem no seio, posiciona bem a sua língua, tem tônus, consegue fazer protrusão, elevação da ponta da língua, faz um movimento de propulsão mandibular, o que estimula o crescimento anteroposterior da mandíbula, respira bem pelo nariz, porque faz um bom vedamento dos lábios. E aí é isso, quando a gente tem uma madeira inserida, a gente muda a biomecânica que é usada e pode comprometer de forma significativa o desempenho de todas essas funções. Com certeza. E isso que tu falou sobre ser o primeiro aparelho do bebê, às vezes acontece da gente pegar bebês que foram prematuros extremos na UTI, que não têm condições de sugar o seio materno. Olha, não digo nem nas primeiras horas de vida, mas às vezes eles não têm condições de sugar nas primeiras semanas de vida, né? E é um bebê, e não só o peito, mas a mamadeira, é um bebê que às vezes está em ventilação mecânica, que está recebendo a dieta por sonda, e já nesses bebês piquititicos que a gente não teve a possibilidade que eles sugassem, a gente já vê uma mudança no formato do rosto. A gente bate o olho e sabe dizer, isso aqui é prematurinho, né? Porque é um rostinho que fica assim, mais afilado. Hipodesenvolvido, né? Isso. Uma restrição de crescimento transversal. Isso aí.
Então, pra ver, e é uma questão, uma coisa que assim, é de semanas, não precisa nem ser assim, anos, né, que tomou a mamadeira ou que foi privado, não, é numa fase em que o crescimento, o desenvolvimento, ele é tão intenso, coisas por pouco tempo já mudam sobremaneira uma estrutura que está se formando, né? Então, por isso que também se existe essa preocupação cada vez mais em UTIs, que era antes uma coisa, claro, sobreviver é o primeiro objetivo e deveria ser sempre, mas, bom, agora que a gente já está vencendo isso e que a gente tem cuidados em UTI que são bons o suficiente da gente já poder pegar um bebê super prematuro e começar a pensar na alta dele, né, mesmo que seja no primeiro dia, de fazer esse planejamento de longo prazo, a gente tem que pensar em como proteger a produção de leite materno. Ser muito franco com a mãe de que pode ser que ele não mame no primeiro mês de vida, mas que de alguma forma a gente proteja essa produção para que quando chegar o momento, esse bebê tenha para onde ir. Tem essa possibilidade. Né? Então, tudo isso é no gogó, é na informação, é no falar, é no vamos propagar a palavra da amamentação. E que bom que se fala, que bom que tem o agosto dourado, mas é uma coisa que às vezes só chega na gente muito tarde, né? Eu acho que faz parte de um bom enxoval para quando o bebê nascer, a gente ter esse preparo pro aleitamento materno, né? Que não vai ser uma jornada fácil, e isso inclui não só preparar a mãe, mas preparar quem está ao redor dela. A rede de apoio. A rede de apoio. A rede de apoio é quem vai ajudar, é aquela avó que vai pegar na mão da filha, que agora é mãe, e dizer para ela assim, tá indo muito bem, não tem leite fraco, vamos lá, se esse bebê não tá ganhando peso, a gente vai procurar um, vai procurar outro, porque na hora que tu tá ouvindo a tua mãe dizendo assim, filha, a tua mãe que sabe tudo, né, que te teve, que te criou, olha pro teu bebê e diz assim, ai, ele tá pequeno, ele não tá ganhando peso. Aconteceu não faz muito tempo, uma paciente instruída aqui, com um bebê em aleitamento materno exclusivo, adiantou a consulta de puericultura porque a avó da criança, mãe, veio visitar e disse assim, filha, tu não achou que ele emagreceu? Ai, socorro! E a criança não tinha emagrecido. E ela falou bem sinceramente assim, ai, Natália, eu sei que provavelmente é assim, ó, coisa da minha cabeça, mas depois que fala a gente fica com isso. Eu preciso que tu me diga. Isso, uma mulher bem resolvida, bem instruída, com bons acessos. É que é um momento de vulnerabilidade muito grande. E assim, eu falando aqui, imaginando, porque ainda não passei, mas tenho contato com muitas mães e percebo essa vulnerabilidade. E por mais bem instruída, se em algum momento alguma pessoa daquela rede de apoio que tu tanto confia questiona, abre a possibilidade de que o bebê não tá desenvolvendo como deveria, te desmonta, bem isso. Então, além da informação do pai, do núcleo, do pai e da mãe que vai estar ali, a rede de apoio precisa estar bem informada também, isso, né? Para conseguir abraçar. Com certeza. Esse conjunto mãe-bebê. E não só para abraçar no sentido de apoiar, estimular, mas o companheiro, companheira dessa mãe, né, que tá ali amamentando, tem que saber que ela vai dar a prioridade pro bebê. As outras pessoas vão ter que cuidar dessa mãe. Porque é uma demanda insana. E infelizmente tem coisas que ninguém pode fazer pela gente. Amamentar é uma delas. Mas as pessoas podem te trazer uma comida, fazer um chazinho, encher as tuas garrafinhas de água, coisas que ao longo do dia, quando tá amamentando o bebê, ainda tem que botar a roupa pra levar, esvaziar o lixo do banheiro que tá cheio de fralda. Então, é conseguir aliviar o fardo dessa mulher. E aí entra outra coisa importante, né? Muitas vezes as mulheres que estão de licença maternidade, elas estão de cuidadoras da casa, cuidadoras do filho mais velho, né? Dando conta de... Não estão exclusivamente para o bebê. Não, já tem vários estudos e eu acho isso muito interessante, né? Porque gerou um debate bem acalorado na minha bolha, na internet pelo menos, de que fizeram uma conta
do quanto que significa em termos de tempo e investimento, assim, né? Se fosse uma carreira, amamentar uma criança exclusivamente até os 6 meses de vida equivaleria a uma jornada de trabalho de mais de 8 horas por dia. Com certeza. E aí algumas pessoas dizendo assim, é porque agora querem chegar e colocar, né, a gente faz por amor, querem comparar isso. Mas não é a questão de, sim, faz por amor, faz de coração aberto, mas demanda. É difícil, é puxado, é um tempo que tu não pode estar... Depois, claro, se precisar, se amamenta de pé, buscando, né, se dá um jeito, mas no começo, até que ajusta pega, até que vai beber, até que engrena? Até que engrena, é muito demandante e difícil mesmo, não é, é uma boquinha pequena que tem um reflexo de sucção e mira pra tudo é lado e tu tá ali tentando mirar o peito na boca da criança, mas aí a primeira pega com a boquinha fechada, tira, ajeita de novo. Então precisa auxílio, precisa, se mesmo, e eu não tô falando que não vai ter gente que vai assim lindamente sair amamentando ali já na Golden Hour, não, acontece muito e é muito legal quando flui muito bem, mas a gente não pode tratar isso de maneira leviana e dizer que vai ser assim para todo mundo. É um alinhamento de expectativas. Isso, e muito assim, nós como profissionais de saúde, a gente precisa estar muito preparado para lidar com isso desde de 0 horas de vida da criança, né? Tem que ser, a amamentação não é uma coisa que vai acontecer ao acaso, não. Nós todos precisamos estar investidos nisso para que ela aconteça. Legal. E vamos falar agora um pouquinho da amamentação para além dos 6 meses, que eu acho que é outra treta, né? Outra treta. Porque assim, a OMS, a Unicef tem essa recomendação de que o bebê seja amamentado exclusivamente até os 6 meses e de maneira continuada até os 2 anos ou mais. Essa é a recomendação. No entanto, o que a gente tem muitas vezes é uma licença de maternidade que dura 4 meses. Aí as pessoas vão falar, tá, mas do 4º ao 6º mês a mulher tem direito àquele tempo extra para amamentar. Sim, que é de meia hora por turno ou de 1 hora total no dia. Num bebê que ainda deveria estar mamando, né, só leite materno. Em livre demanda. Aí tu já precisa começar a organizar isso por volta do 3 meses. 3 meses, as coisas estão começando a ficar boas, tu tá começando assim, ver luz no fim do túnel, bom, tá, mês que vem eu volto pro trabalho. Então tem toda essa questão de organização e meia hora por turno, às vezes para uma mulher que trabalha na cidade vizinha ou que não trabalha na cidade vizinha, mas não precisa ser assim muito longe, Porto Alegre. Uma mulher que trabalha na Zona Sul e mora ali, sei lá, no Bonfim, como é que ela vai fazer? Não tem essa meia hora que tem, é impossível, né? E aí, então, bom, vamos organizar, fazer um estoque de leite materno e a mãe vai voltar ao trabalho e aí ela, de repente, vai, então, vamos combinar que ela vai fazer sordenha no trabalho. O quão preparadas estão as empresas para apoiar a mulher nesse retorno? A realidade é que as mulheres têm que extrair leite no banheiro, no trabalho, né? Além de ser um ambiente que não tem condições de higiene adequada, poxa, é uma situação desconfortável, né? Constrangedora. Olha, já levei bomba de tirar leite no meu trabalho. Tinha um consultório que era só meu, eu fechava, trancava a porta, colocava ali aquilo, mas já rezando pra ninguém bater na porta, porque imagina desacoplar as bombas, não sei o que. E era aquela coisa, 15, 20 minutinhos que eu ficava ali tensa. Óbvio que não fluía bem e demora, assim, né, é difícil. E aí tu tem que fazer isso, sei lá, a cada 3 horas, um trabalho a cada 2, 3 horas. Às vezes porque tu precisa manter a produção, mas porque às vezes fica desconfortável, tu tá ali e o peito começa a encher, tu pensa, ai meu Deus, eu vou molhar toda essa camiseta, eu vou, né? E aí, bom, tu conseguiu tirar o leite que precisava para aquele turno, para deixar pro teu bebê no dia seguinte,
Aí tu vai guardar na geladeira em que a pessoa guarda a marmita, guarda o bife acebolado dela, guarda aquela geladeira fica sendo aberta e fechada várias vezes ao dia, né? Isso quando alguém não vai lá mexer nas coisas, dar uma olhada no que tem. Então, o quanto custaria para uma empresa fazer uma salinha assim, sei lá, 2x2, coloca uma poltrona, coloca um frigobar, coloca ali uma aguinha para a mãe tomar, uma geladeirinha para ela guardar o seu leite ordenhado, né? A gente sabe que em termos de custo, não é um custo muito alto, mas a gente ainda assim não tem, a gente vai para empresas grandes e pergunta, e eu acho que talvez o nosso papel de cidadã deva começar a ser assim, bom, eu conheço um empresário, eu conheço alguém que tem uma firma, conheço alguém perguntar, escuta, tu emprega mulheres e alguma delas voltou de licença maternidade, existe, como é que ela tá fazendo? Vocês apoiaram de alguma forma a amamentação dessa mulher? E as pessoas talvez se constrangem de dizer, nossa, nem pensei nisso, mas a maioria das pessoas diz assim, o que a amamentação tem a ver comigo? Mas a amamentação tem a ver com todos nós. Né? E de novo, para o empresário que estimula que aquela mãe amamente, que permite condições, aquele bebê vai ficar menos doente, aquela mãe vai faltar menos no trabalho, né? Então é importante para ele também, ele pode achar que não é, pode pensar que não tem nada a ver com ele, que não é obrigação, mas tem um retorno, né? Aquela criança, né, talvez para aquele empresário não, mas para um governo de maneira geral, aquela criança melhor bem nutrida, menos gasto para um sistema de saúde, um desenvolvimento melhor, empregos melhores, tudo isso faz, talvez não para essa gestão, mas para um futuro, se a gente pensa na infância como o futuro de tudo, né, faz muito sentido. Então, a amamentação, para além de 6 meses, a gente fala tanto nisso, o aleitamento materno exclusivo, que legal, mas o leite não deixa de ter valor depois dos 6 meses, pelo contrário, até 1 ano de vida o leite segue sendo o principal alimento do bebê. Seja leite do peito, seja a fórmula, é o leite o principal alimento e a gente não pode pensar que não virou 6 meses, a criança vai comer, essa mãe pode fazer jornadas extensas de trabalho que vai dar tudo certo, né? Vai, talvez dar tudo certo, mas não vai ser muito fácil, muito tranquilo para essa mãe se ela não tiver apoio, organização. Mais do que isso, se ela não tiver força de vontade, porque não dá para dizer que é fácil, né? Então é muito bonito na teoria, mas assim, quantas crianças são de fato amamentadas até os 2 anos? E mais do que isso, aí começa, ela tá muito grande para mamar, né? As críticas, né? O quanto que também a gente considera socialmente aceitável uma criança grande, porque é um bebê de 2 anos, né? É um bebê grande, mas é um bebê para ele estar mamando, né? Começa a ficar aquele constrangimento, já passou por todos os constrangimentos antes, aí tem que passar mais pelo constrangimento de alguém olhar aquele bebê mamando, ou mesmo que não mame na frente de ninguém, aquela cara de surpresa, mas ainda mama com essa idade, né? Então tem tudo isso, é um assunto muito vasto a treta depois dos 6 meses. E agora eu tava pensando sobre essa questão da licença maternidade, né, de 4 meses. Será que de alguma forma isso influencia na forma assim de iniciar a introdução alimentar mais precocemente, antes dos 6 meses? Sem dúvida, porque eu falo assim, como uma pessoa que trabalha em realidades diferentes, né? Os substitutos do leite materno, as fórmulas, porque o que seria um substituto adequado, né? A gente não tem nada que vá substituir o leite da mãe. A gente tem opções adequadas à falta ou à impossibilidade dessa criança receber leite materno. É muito caro. Não pode, idealmente, você não deve alimentar uma criança, né? Substituir a amamentação por leite de vaca nos menores de 1 ano. E aí, quando você vai comprar uma fórmula, é muito caro para manter essa criança, né? Não é compro uma vez, não é recorrente, eu compro semanalmente, eu compro quinzenalmente, né? Dependendo do quanto essa criança não vai mamar na mãe a partir daquele momento.
E acaba que às vezes a gente tem uma introdução precoce de alimentos por conta disso, porque às vezes é mais barato colocar a criança no esquema da família, assim, ó, da maçã, da comidinha, tudo isso. E às vezes até por, tem alguns, não digo, né, não quero dizer mais antigo ou qualquer coisa assim, mas às vezes as pessoas pensam, bom, entre uma fórmula ou uma maçã, né? Maçã é melhor. E a gente sabe que, não que seja ruim, né, entre isso e a bolacha Maria, então melhor, mas a gente às vezes tem que lidar com o menos pior dentro de um contexto que não é o ideal, mas a gente sabe que ainda a gente deveria estimular até o 6º mês ou mais próximo disso possível que essa criança receba o leite materno ou, na falta do leite materno, algo apropriado para a idade, né? E não é que quando vira 6 meses, magicamente o leite deixa de ter valor. Não, é que a partir daquele momento aquela criança tem uma maturidade suficiente do trato gastrointestinal de tal forma que ela possa receber coisas que não são tão maravilhosas quanto o leite materno e tolerar e aproveitar e digerir e fazer uma boa captação de ferro, cálcio, sais minerais, nutrientes que ela precisa, né? Então não é o leite que deixa de ter valor com 6 meses, é a criança que passa a ser capaz de tolerar outras coisas. Perfeito. E aí pensando, a gente falou tanto, né, sobre complexidade de amamentação, sobre as dificuldades, a gente sabe que vão ter circunstâncias em que mães não vão conseguir amamentar, né? E aí? Bom, eu vou dizer de maneira muito íntima e próxima dessas mães que nós estamos vendo vocês, tá? A gente sabe que às vezes nem toda informação, nem toda vontade, nem toda determinação façam com que seja possível um aleitamento materno, quer seja ele exclusivo ou às vezes é o que a gente chama de aleitamento misto, né? A criança recebe leite, recebe fórmula, ou por alguma eventualidade aquela criança precisou receber apenas algo que não o leite materno. E é muito dolorido, né? Quando a gente quer algo que teoricamente depende só da gente, isso não é possível de alguma forma. Então, para além de todo o estímulo, para além de toda, assim, vamos lá, vamos junto, eu vou te ajudar. A gente vai fazer o possível para você amamentar e nós fomos, todos fomos, a equipe foi, a mãe foi, fomos todos até onde era possível e não foi como era esperado, como tínhamos expectativa, quer seja 100%, 50%, né? A primeira coisa que eu acho que é importante saber, que eu acho que é importante falar, às vezes a gente se culpa pra quando a amamentação não é exclusiva, né? É que cada gota de leite materno não importa. Se aquela criança recebe um mamazinho por dia, se aquela mãe se esmerou e tirou 30 ml de leite ao dia, foi o que ela conseguiu, parabéns! Que legal, teu filho está recebendo 30 ml recheado de anticorpos, de nutrientes, de DHA, de ARA, de todas essas coisas que são importantes para o desenvolvimento dele, né? Então, esteja feliz. É difícil, né? A gente às vezes quer que ou é tudo ou nada, mas a amamentação e maternidade não é tudo ou nada. Então, se para essa mãe, para essa família, foi possível esse tanto de leite materno, que bom, parabéns, assim, a gente tá vendo o teu esforço, a gente tá feliz por vocês, e se não foi possível nem a uma gota, nem os 30 ml, o teu bebê vai crescer, a gente vai, vocês vão criar vínculo, a gente vai dar amparo, a gente vai acompanhar e vai dar tudo certo, e eu falo isso não de forma a invalidar toda essa luta pelo aleitamento, mas falo isso como uma mãe que já preparou a fórmula chorando, né? Lendo ali assim, o Ministério da Saúde recomenda, eu sei que o Ministério da Saúde recomenda, mas não estou conseguindo, né? Então, é dolorido, é difícil, ainda mais quando a gente trabalha com isso, né? Saber que a gente caiu naquele caso raro
em que mesmo com todo apoio, amparo, recursos, não foi possível amamentar do jeito que a gente gostaria. Então, tu sabe, hoje eu tenho um filho que ainda mama aos 2 anos, mas que não foi amamentado de maneira exclusiva, e isso foi motivo de choro, angústia, lágrima e muita mamadeira ordenhada com sangue, assim, né? Então, eu acho importante que essas mães saibam que mesmo que seja gosto dourado, e a gente vai incentivar com todas as nossas forças para que o aleitamento materno ocorra, a gente também vai ser abraço, colo, carinho, acolhimento para quando não foi do jeito que foi idealizado por vocês, pela família de vocês, como não foi como nos sonhos. E vai fazer dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. É isso aí. Ai, adorei esse assunto, aprendi muito e a gente espera levar de verdade essas informações de qualidade para as famílias que estão se preparando para esse momento, né? Para mães, para pais, para a rede de apoio como um todo, para que a gente possa então se cercar, se munir de informações apropriadas para conseguir se preparar bem para esse momento, mas que estamos aqui também para ser suporte, né? Isso aí. Enfim, para poder contribuir e se for para amamentar ou não, estamos aqui de qualquer forma, né? E a gente gostaria muito também de deixar esse espaço disponível para dúvidas e questões, anseios, para que a gente possa trazer outros assuntos, né? Outros questionamentos por parte das famílias, para a gente conseguir disseminar mais informações de qualidade para as famílias. E mais do que isso, eu adoro escutar histórias de amamentação, né? Ai, foi assim, não foi. Então, que fica aqui também esse canal para que, se vocês quiserem, se sentirem à vontade de contarem pra gente como foi por aí essa história na família de vocês. Essa jornada. Então tá, até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo. Um beijo, até mais.